Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Desejo uma semana abençoada para todos. Vocês aí do pessoal do TikTok que tá chegando aí, né? Deus abençoe cada um de vocês, né? E todas as redes sociais, tá? E também, se vocês quiserem vir aqui no YouTube também, eu convido. Eu tenho outros vídeos, né? Quando eu faço campanha, eu só faço no YouTube, mas sejam todos convidados, tá? Meu canal aqui no YouTube é Meninos Olhos de Deus. Hoje eu vou compartilhar no TikTok, mas quando eu faço campanhas é só no YouTube, tá? Mas se vocês quiserem conhecer meu canal, ver outros vídeos já, né? Que já tem mais ou menos uns quase 3 anos que eu tô compartilhando a palavra de Deus no YouTube, né? Se quiserem conhecer o meu canal, fiquem à vontade, que sejam todos bem convidados, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Então não esqueça, meu canal é Meninos Olhos de Deus, tá? E hoje eu vou compartilhar no TikTok, mas quando eu faço campanha já vou deixar bem avisado. Eu só faço no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, que seja a semana abençoada para todos nós, amém? Bom, gente, hoje eu fiquei assim pensando, meu Deus, o que eu vou ministrar a palavra de Deus hoje, que Deus vai tocar no meu coração. E aconteceu uma coisa muito interessante, né? Por volta de ir lá para as 4 horas, 6 horas da manhã quase, e o meu celular demorou para despertar hoje. Eu tinha acordado um pouquinho mais cedo, aí eu compartilhei um pouco da palavra de Deus e depois eu peguei, né? E falei, vou dormir. Quando for 4 horas, eu volto, 4h30 eu pego e volto para compartilhar para as pessoas, né? A palavra de Deus para as pessoas nas redes sociais. Todas as redes sociais eu compartilho, né? Bastante, gente, não é pouquinho não, viu? Aí eu vou também no Message, vou no Instagram, então eu vou em todas as redes, WhatsApp, vou compartilhando a palavra de Deus para todos os amigos, conhecidos, irmãos, irmãs e tal. E aí só que meu sono me despertou 4h30 da manhã. Quando eu fui acordar já 6 horas. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu comecei, fiquei preocupada, né? Porque eu gosto de fazer as coisas de madrugada, bem de madrugada. Eu tinha acordado 3 horas da manhã, mas eu falei, vou dormir mais um pouquinho, eu tava muito cansada, eu compartilhei só nos grupos, bastante grupos também, né? E nas páginas. E aí eu peguei e dormi. Aí meu gato já estava com fome, porque geralmente a gente quando eu acordo 4, 3h30, 4 horas da manhã, eu tô dando comida pra ele, né? E aí ele não comeu nada. Aí eu tava assim compartilhando a palavra de Deus e o gato veio dormir, não sei do nada assim, sem comer nada, veio e vomitou debaixo da minha cama. E naquela hora, sabe, a palavra de Deus veio na minha cabeça, em Apocalipse. Falei, meu Deus, na hora que eu tava assim compartilhando, de compartilhar, vem em Apocalipse, que o Senhor fala que vai vomitar, né? Daquele que é quente, nem morno, nem quente, nem é morno e frio, né? Aí veio essa palavra, né? Lá na igreja de Laodiceia. Eu falei, meu Deus, eu fiquei assim, né? Eu falei, meu Deus, Deus tá falando comigo através da palavra, né? E eu fiquei pensando nessa palavra o dia inteiro, a atitude do gato, porque o gato tinha lá no estômago, né? Ele vomitou ali debaixo da minha cama. Eu peguei, depois que eu terminei tudo, eu fui limpar. Eu falei, não, vou pregar essa palavra, porque Deus está falando, né? Essa palavra. E aí eu fiquei refletindo esse dia inteiro sobre essa palavra, que Deus está falando pra mim através dessa palavra. Olha só. E olha que foi do nada, né? E eu fiquei assim pensando agora, né? Antes de vir aqui, mostrar a palavra. Olhei, li, tô aqui, né? Refletindo sobre essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu vou ministrar essa palavra. Essa palavra é muito forte, na verdade, né? A gente sabe que a igreja de Laodiceia, né, lá em Apocalipse, no capítulo 3, ela é uma igreja assim que ela achava que não precisava de Deus, né? Eles eram uma igreja assim que era meio soberba, né? E ela não estava fazendo já a vontade de Deus, né? Que ela se achava que não precisava de Deus, não precisava de nada, né? Então ela tinha aquele orgulho, né? Porque ela era uma igreja rica, né? Então ela achava que não precisava, né? E ela não era nem frio, perdão, e nem quente, né? Bem que ela fosse frio e quente, ele fala aqui na palavra dele, né? Assim porque és morno e nem é quente, nem frio. E estou a ponto de vomitar, o Senhor falou da a minha boca, vomitar. O Senhor falou que quer vomitar aquela igreja, porque ela não era nem quente e nem frio, né? Não seria fosse morno, mas nem era também, vai vomitar. Pois ele estou rico, né? Pois dizes, né, igreja, estou rico, mas abastecido, né? Não preciso de nada. A igreja achava que não precisava de nada, porque a igreja era uma igreja soberba, né? Uma igreja assim, orgulhosa, que se achava, que não precisava de nada. Então ela não achava que precisava, né? Mas na verdade ele fala que é uma igreja assim, uma igreja infeliz, uma igreja miserável, uma igreja pobre, uma igreja cega e uma igreja que poderia ser a nudez, a vergonha dessa igreja, né? E aí aconselhou-se, né, de mim, para essa igreja comprasse ouro, fogo, para que se enriqueceres, vestir brancas para te vestires, e a fim de que não seja manifesta a vergonha de tua nudez, né? O colírio para ungires os teus olhos, a fim de que não vejas.
Estou repreendendo a disciplina e quantos amam se por zeloso e arrependei-se. Estou à porta, bata, diz o Senhor. E se alguém ouvir a minha voz, abre a porta. Entrarei na sua casa, cearemos juntos, e o Senhor conosco, né? E ao vencedor dali assentar-se comigo no meu trono, assim também eu venci e me sentei com meu Pai e meu seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glória a Deus. Olha, irmãos, o Senhor ele foi bem claro. Aqui a gente fala dessa igreja, que essa igreja é uma igreja soberba, né? Uma igreja que, assim, ela achava que não precisava de Deus. Então, ela é uma igreja que não seguia uma disciplina, né? Ela agia por conta própria e não achava que precisava de Deus, assim, das coisas de Deus, assim, da disciplina, né? Porque toda igreja tem que ter uma missão, né? Ela tem um propósito. A igreja não é para enfeitar, né? A igreja não é só para se enriquecer, a igreja é para trabalhar para as obras de Deus. Muitas vezes a igreja hoje, nós estamos no atual, a igreja está se enriquecendo muito, mas só que está deixando de fazer a vontade de Deus. Muitos ela não está cuidando, não estão zelando, estão pensando mais em si mesmo, a igreja de hoje. A igreja de hoje está pensando mais nos seus próprios negócios, no seu enriquecimento, do que cuidar das ovelhas que estão abandonadas, largadas, perdidas, né? Então é isso que o senhor está falando, que a igreja aqui nem é fria e nem é quente, é uma igreja morna, né? Então o senhor vai vomitar nessa igreja, uma igreja que não quer fazer a obra de Deus, né? Ela faz a obra, mas ela faz só para pensar nos lucros, né? Em enriquecer. E soberba, que já acha porque já tem uma quantidade de ovelhas ali dentro, porque tem várias igrejas que eles destituíram, né? Igrejas várias, e ela acha que não precisa cuidar, né? A igreja foi dominada pelo Senhor para cuidar das ovelhas que estão precisando, as ovelhas que estão abatidas, para fazer a missão de cuidar, de zelar, de tratar, de alimentar, porque a igreja, ela nutre as ovelhas, é o alimento para as ovelhas, né? A igreja que não trata das ovelhas, não alimenta as ovelhas ficam desnutridas, elas acabam sendo abatidas, elas acabam sendo mortas, ficam desgarradas, perdidas, e aí isso acontece que vão se perdendo. E a igreja, também o senhor está falando, que a igreja que é morna e fria, a igreja que não sabe se está a igreja, está em Cristo, na verdadeira fé, né? Ou está no mundo, porque a igreja não pode estar, a igreja é santificação e está no mundo, não pode fazer a mesma coisa, a igreja que está na igreja e vai para o mundo, não pode, ou você serve a igreja ou você serve o mundo. Deus está sendo bem claro, então é morno ou frio, né? Nem uma coisa nem outra, né? Você não pode nem uma coisa nem outra, ou você tem que ser uma igreja fervorosa, uma igreja que busca a santificação, né? Para que a sua igreja a sua nudez não seja sinônimo de vergonha, né? Porque toda igreja que está praticando coisas que não agradam a Deus, o próprio Senhor falou que ela vai ser escandalizada a igreja. Vai ser descoberta, tudo que tiver oculto vai ser descoberto. O próprio Deus fala, então Deus vai vomitar as nossas obras. Vai vomitar daquilo que nós não estamos fazendo a vontade de Deus e a verdadeira fé, praticar a vontade, a bondade, né? Por isso que ele fala que a gente tem que dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, e visitar aqueles que estão precisando, os que estão presos, aqueles que estão precisando, aqueles que precisam de palavras para se levantarem. A igreja, muitas vezes o papel da igreja hoje é só fazer o culto e acabou. Às vezes não, precisa ir atrás das pessoas, precisa buscar, precisa levar a palavra, porque às vezes não podem ir à igreja, mas a igreja vai até elas. É isso que Deus quer para nós. É essa a missão da igreja hoje, né? A igreja não, a igreja está acomodada, a igreja está assim, assentada ali. Ela acha que as ovelhas têm que ir porque a igreja já se enriqueceu, ela está soberba, ela não precisa mais. Ela acha que já está aquela quantidade de ovelha ali, se mantém ali, né? E a igreja não vai. E muitas coisas no mundo, as igrejas estão se misturando muito, as igrejas hoje, modernas, estão mostrando muito assim essa coisa de sucesso, muita prosperidade, né? Assim, estão deixando de louvar a Deus, na verdade. Muitas vezes estão deixando de louvar a Deus em espírito de verdade. Estão só fazendo mais por causa de ganhar fama, sucesso. E isso não agrada a Deus. Não agrada. A igreja não está agradando a Deus, né? A igreja verdadeira é aquela que prega a verdade, que louva a Deus em espírito e verdade, né? Aquela que busca, aquela que tenta ajudar, né? Tentar acolher as ovelhas. É isso que Deus quer. Não quer ser uma igreja nem fria, nem morna. Se for fria e morna, assim, fria, nem frio, nem quente, vai ficar tipo morno, que água morna. Se você tomar água morna, não vai fazer bem, né, gente? Então não pode, né? Então a gente tem que entender que a igreja ela tem que ser uma igreja
fervorosa, que busca, que ora pelos irmãos, pelos servos, as servas de Deus, né? Aquela que prega, que faz vigília, que ora, coisas que a igreja não estão fazendo agora. Agora que tem uma irmã na igreja falou esses dias, de fazer vigília, nós temos que jejuar, nós temos que orar, né? Nós temos que fazer, assim, sabe, muitas orações, porque a igreja não pode parar, a igreja não pode ficar condicionada, a igreja não pode ficar parada, a igreja tem que ser movimentada, ela é movimento. As pessoas, o mundo precisa da palavra, o evangelho é para ser propagado, para levar cura, libertação, salvação. Deus não fez o evangelho para nós ficar parados em nossas casas aqui, que nem eu estou pregando. O evangelho tem que ser além, tem que sair daqui dessa tela e ir para outros lugares, mas ir para atingir as pessoas, para levar a palavra das boas novas do Senhor. Nós temos que sair do nosso comodismo, nós temos que ir atrás também, né? Então Deus, isso é um chamado, isso é uma advertência para as igrejas. A igreja que quer ser uma igreja santificada no Senhor, uma igreja verdadeira em Cristo, quer fazer a vontade de Deus mesmo, né? Pregar a palavra mesmo, para que vá a palavra de Deus, para que vá a salvação, libertação, para que os pecadores saiam do pecado, se arrependam dos erros, da mentira, do engano, que o mundo está oferecendo isso, né? Mas as igrejas estão se modernizando demais também, muito tentando se adaptar a esse mundo aí, se atualizando demais, porque a modernidade, e a igreja está se perdendo, a igreja não está fazendo a vontade de Deus, né? E ela vai descoberta a sua nudez, né? Porque vai ser uma igreja miserável, uma igreja pobre, né? Então, a igreja que faz só o que o mundo oferece, o que o mundo está oferecendo, uma igreja que está só se manifestando, tudo tem que fazer a vontade da igreja. Muitas vezes está fazendo a vontade da igreja, não é a vontade da igreja que eu estou falando da igreja de Deus, não. Da própria igreja que faz a sua vontade. Os membros das igrejas fazem a vontade deles, não estão fazendo a vontade de Deus. Então, não é uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que faz a vontade de Deus. Então, é para falar, para pregar? É para falar que se você não se converter, não se arrepender, não há salvação se não houver arrependimento, né? Como vai haver salvação se você não se arrepende dos seus erros, dos seus pecados? Tem que ter. É uma igreja libertadora, uma igreja transformadora. Ela muda, ela molda. Ela não pode ser a mesma coisa. Não podemos ser crentes e viver no mundo. Modernidade, usar as coisas do mundo também. A gente pode falar isso também, que é a mesma coisa, assim. Viver como a vida que você vivia antes. Não pode, você tem que mudar. A igreja tem que ser mudada, moldada, mudada. Não pode ser a mesma igreja. Você é a mesma pessoa do mundo? Não pode, você foi mudado, é uma nova pessoa. Uma nova pessoa é uma mudança, é uma nova pessoa em Cristo. A igreja tem que ser isso, ela é renovada em Cristo. Ela tem que ser uma igreja santificada. Como é que Deus vai fazer morada, vai cear nessa igreja? Vai viver na igreja, se a igreja está vivendo mais para o mundo? Vivendo só preocupado com as coisas do mundo, não está preocupado com as coisas de Deus. Cadê as obras de Deus da igreja? As obras da igreja de Deus estão ficando para depois. As obras de Deus não podem ficar para depois. Deus não pode ficar para depois. Precisa, a evangelho tem que ser propagada, porque a vinda dele está próxima. Ele está à porta, ele fala. Ele bate a porta. Se você não abrir, como que ele vai entrar? Não tem como. Então, isso que Deus está falando para nós é que hoje nós temos que despertar a igreja. Despertar. Fazer a obra de Deus, mas fazer a obra de Deus com o coração, com verdadeira fé em Cristo, para que a nossa igreja seja santificada, né? Porque o evangelho é para isso, é para levar a libertação para as pessoas, né? As pregações hoje em dia, a gente vê que a maioria das pregações são de prosperidade. Só que Jesus, ele é amor, mas ele é justiça, ele é fogo consumidor. As pessoas nós temos que temer a Deus, né? Para a gente sair do pecado do eu e amar a Deus sobre todas as coisas, para ser libertos, né? Porque essa carne, a carne queimará. Tem uma música que a carne queimará, né? Se você não cortar a lenha, como você vai fazer fogo se a carne não queimará? Entendeu? A carne tem que queimar, né? O fogo queima a carne. Então, para ser liberto, curados, livres, né? Então, nós temos que entender. Então, e Deus é um fogo consumidor, sim, né? Então, Deus é justiça, é amor, mas é justiça. Claro que Deus ele abençoa tudo o que você for fazer. Se você colocar Deus e você for uma pessoa voltada para as coisas de Deus, com certeza Deus vai abençoar. As promessas vão se cumprir, porque o próprio Deus, né, ele vai cumprir tudo aquilo que ele falou nas nossas vidas, né? Não vai impedir de dar nada para nós, ele vai dar tudo que nós precisamos, na melhor dessa terra ele promete. Mas a igreja tem que buscar Deus verdadeiramente de coração, fazer a vontade de Deus. E a igreja que se divide para o mundo e quer viver para o mundo e para Deus, assim, a igreja não pode, ou é uma coisa ou outra. Ou você é uma igreja fria, quente, quer dizer, uma igreja morna, não. Tem que ser uma igreja fervorente, que busca a verdade, que leva a verdade, porque é só a verdade que vai libertar o povo de Deus. Mentira, passar a mão na cabeça não vai adiantar.
Não é isso que Deus quer de nós. A igreja tem que ser falar a verdade, ela tem que ser para libertar o povo. A igreja que fica passando a mão da cabeça, a gente vê muito aí, passando a mão, porque se chamar a atenção, a pessoa desiste. Mas desiste da igreja por quê? Porque não aceita a verdade, e é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, né? A verdade que vai levar nós para a salvação. Sim, a verdade não tem como ser liberto. Nós temos que entender que Deus está chamando, nós temos compromisso com Deus, é missão, tem chamado, tem missão, tem que fazer a vontade da obra de Deus, não pode ter cansaço, não pode ter dor, não pode ter nada, nós temos que trabalhar para a obra do Senhor, né? É isso que Ele quer de nós, não podemos ser uma igreja nem quente e nem fria, nem, que seja uma igreja morta. Deus vai vomitar, nossa, vai falar assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Ele vai vomitar as nossas obras, porque nós não fizemos nós fizemos a nossa vontade, nosso jeito, não fizemos a vontade de Deus do jeito que Ele quer que nós façamos. Às vezes nós fazemos as nossas vontades, Deus quer que eu faça isso. A gente faz, muitas vezes a gente faz as coisas para Deus por obrigação e não por vontade própria. Mas obrigação porque eu vou na igreja, porque obrigação, eu tenho compromisso, tenho que ir lá fazer, não. Você fazer as coisas de Deus com coração, fazer com amor, Ele quer isso de nós, fazer com amor as coisas dele. Então, se você vai levar a palavra do irmão, porque o irmão precisa ser liberto, porque os pecadores, nós temos que, né, principalmente, né, os pecadores, para que eles sejam libertos, salvos, né, eles se arrependam dos seus pecados, nós temos que fazer isso com amor. Não vou fazer porque Deus pede lá na palavra, né, que a gente tem que fazer para aqueles que nos odeiam, porque eles possam se arrependerem. Às vezes, muita gente faz só por obrigação, mas não é isso que Deus quer. Nós temos que entender que aquela pessoa precisa ser liberta, mas nós precisamos pôr amor na obra que nós vamos fazer para Deus. Tem que ter amor à obra de Deus. A obra de Deus não pode fazer de qualquer jeito, não. Depois eu faço, depois eu vou. Amanhã eu dou um jeitinho, não dá jeitinho, não. Todos têm que trabalhar junto com a obra de Deus. Todos os membros da igreja, né? Para que a igreja ela é para levar salvação, transformação, né? Mudança no povo de Deus. O povo de Deus é diferente. É diferente. Há uma separação, é a separação, porque você vê Deus no povo das pessoas que creem em Deus, que buscam a Deus, há uma diferença sim, é diferente das pessoas estranhar, essa daí fala assim, né, tem diferença, mostra, o próprio Deus mostra, modifica as pessoas, molda a pessoa, né, então é isso que Deus quer, que a igreja seja uma igreja santificada nele, uma igreja que pregue a verdade, né, e a obra seja uma obra feita com amor para Deus, não por obrigação. A igreja está fazendo muita coisa hoje, essa igreja, fazendo por obrigação, né? Eu tenho um compromisso, não, seu compromisso é com Deus, mas é o compromisso da verdade, é da entrega, é do arrependimento, é da libertação, é da cura, é da transformação, é da renovação, é isso que Deus quer de nós. Nós fazemos as coisas para Deus só por compromisso, só por obrigação. Deus não quer, Ele vai vomitar essas igrejas que eu estou fazendo. Ele vai fazer, porque eu estou pregando lá, eu sou famoso, eu tenho um louvor. Não, eu estou levando para o mundo. Não estou levando para Deus, muitos estão levando para o mundo. Para ter fama, sucesso, visualizações, não sei o quê. Não, para Deus é totalmente diferente. Deus quer entrega, é amor, arrependimento, quer que o povo se arrependa. Aquilo tem que atingir o bom para que o povo se arrependa, não só porque o pessoal precisa cantar a música e não se arrepender. Os louvores são tocados para a gente poder, a letra, para a gente poder se arrepender e ver que ali tem a promessa, ali tem o arrependimento, ali tem a cura, tem a mudança, né? Então, o próprio Deus, ele vai usar o louvor, mas também tem que o próprio que canta o louvor, ele tem que entender que aquela letra que ele está fazendo e aquilo que ele está fazendo não é para ele também, é para a honra e glória do nome do Senhor. É a obra que Deus colocou na vida dele, a missão que ele tem, o chamado, para que ele possa levar a palavra para libertar outras pessoas. É isso que Deus quer. Então, nós temos que entender que o que Deus está chamando hoje nossa atenção, essa igreja, a Laodiceia, a igreja que se achava soberba, que achava que não precisava de Deus, porque era uma igreja rica, que não precisava, né? Que Deus falou que ia vomitar, porque era uma igreja pobre, miserável, uma igreja egoísta, que só pensava nas suas riquezas, só pensava só no bem-estar daquelas que estavam ali, não pensava no pobre, no que estava abandonado, aquele que só precisava de uma palavra, não ligava, não se preocupava com aqueles lá, se preocupava só com aqueles que estavam ali. Então é essa igreja que Deus quer de nós, é a igreja que busca, que leva a palavra, que acolhe aqueles que estão precisando, uma igreja acolhedora, uma igreja transformadora, que leva o amor, porque nós precisamos de amor. A palavra de Deus é amor, ela é amor, ela é para transformar, é para libertar, é para curar, é para salvar, é para transformar, né? É para ser uma nova pessoa. É essa a igreja que Deus quer de nós, não é uma igreja assim mentirosa, enganosa, que vive de soberba, uma igreja que vive só de brilhantismo, uma igreja que só quer saber de
de puxa-saquismo hoje em dia. Às vezes as igrejas acham que é melhor, se coloca melhor, pregações melhores. Nada disso que Deus quer. Ele quer de tudo isso aí. Ele quer uma igreja verdadeira, entrega total, se derrame a Ele, porque é só Ele que tem poder. Nós não temos poder, a palavra não é de nós, é dele. A igreja dele, tudo é comando. Quem comanda a igreja é Ele. Ele é o cabeça da igreja. Então ele não agrada com essas igrejas muito hoje, né? Então nós temos que ser uma igreja verdadeira, o templo do Senhor, edificação do Senhor em nossas vidas, né? Fazendo a vontade de Deus, as obras de Deus, que nós não podemos deixar as coisas de Deus para depois. Nós não podemos, nós devemos fazer as coisas de Deus com o coração e arrumar tempo. Não importa a nossa vida, temos que fazer com o coração e tentar se desdobrar, mas temos que fazer aquilo que Deus pede para nós fazer. Não podemos deixar para depois. É problema que nós deixamos muito para depois as coisas de Deus. Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós façamos aquilo que Ele pediu. Vai e faça. Não precisamos deixar, amanhã eu vou lá e faço. Ah, eu tenho preguiça. Eu vou, não, amanhã, sabe, eu faço. Não quer isso. Deus não quer isso. Não é ser frio, quente ou frio. Ele quer ser uma fervoroso. Ele fala e faz. Vai e faz. Eu vou fazer hoje porque Deus quer que eu faça. Não é? Então nós temos que ser isso. É a igreja que Deus quer. Uma igreja assim fervorosa. Que crê na palavra, né? Aquilo que Deus põe no nosso coração, a gente vai fazer com amor e fazer, não deixar para depois, né? Uma igreja que se entrega, né? Para que possa levar a cura, saber que precisa. Eu tenho que entender que essa igreja que Deus quer que nós conhecemos é uma igreja que sabe que alguém precisa de nós, né? A palavra dele está em nós, ele quer que leve essa palavra. Alguém está precisando da palavra, alguém está necessitando. E o mundo pessoas estão carentes. Falando da verdade, estou vendo a mentira, no engano. E Deus quer que nós sejamos a igreja que leve a verdade, para que essas pessoas sejam curadas. Estão sofrendo, estão doentes, estão adoecendo. Tanta igreja, tanta pregação, e as pessoas estão doentes porque vive de mentira. A igreja que está mentindo, está iludindo as pessoas, não tá levando a verdade, se iludindo com coisas do mundo. Não é isso que Deus quer, é a vida. Ele está à porta, ele quer que ele vai entrar, vai cear com nós, vai lhe abençoar, vai cumprir as promessas. Essa igreja, mas você tem que se libertar, porque a igreja de Deus, a igreja verdadeira, a igreja que vai haver a santidade do Senhor ali, edificar ali dentro do templo, é a igreja que prega a verdade, né? A cura, o evangelho, ele é libertação, ele traz libertação, transformação. É isso que Deus quer dessa igreja. Então Deus está dando uma advertência para nós. A gente acordar, fazer a vontade de Deus com amor, né? Não fazer as coisas por obrigação para Deus, né? Não, você tem que tratar o seu irmão, você está falando de Deus, ele está colocando a palavra na sua boca, é para você tratar ele com amor, não fazer a vontade de Deus só para obrigação ou até para se sentir importante. Deus não quer que nós se sinta, Ele que é importante. É Ele que tem que aparecer em nós, não nós. É Ele que desapareça nós e Ele apareça. Ele nos diminui, ele aumente cada vez mais nossas vidas, é isso que Ele quer. Então, Ele quer que mostre Ele, o Cristo lá, é Ele lá. Então, nós temos que ver que a igreja tem que levar, o povo tem que levar os pecadores para Cristo, para eles serem salvos, libertos, curados e arrepender dos seus pecados. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Vamos entender o que Deus quer. Deus só quer isso de nós. Então, a igreja tem que ser uma igreja que pratica a verdade, que fala do amor de Jesus, para que sejam curados. Porque, gente, sem amor de Deus, nenhuma igreja, ela vai continuar, porque o próprio Deus, ele vai fazer justiça, começar nas igrejas, que não estão pregando a verdade para o povo, né? A igreja tem que pregar a verdade. O papel da igreja hoje é para fazer a vontade de Deus, levar a verdade e tratar dos seus pequenininhos que estão abandonados. Os pequenininhos estão precisando, estão abatidos. Se preocupar com os pequenininhos, orar, interceder, principalmente os grandes, os membros, os profetas, os maiores, além dos missionários, né, e outros, mas principalmente os maiores, né, não pode ficar lá parado, estacionado, não, tem que ir à luta, traz as ovelhas, ver o que está acontecendo com elas, né, trabalhar, fazer alguma coisa para que a igreja não se afaste do caminho do Senhor e saber o que está acontecendo, que estão afastando-se muito, desculpinha, ou os problemas aparecer. Não, tem que ir atrás também, né? Deus quer isso de nós, irmãos. Vamos entender o que Deus quer para cada um de nós, porque quando se trata de Deus, ele é tremendo, né? Ele nos ensina, então é para disciplinar. Tudo que ele fala para a igreja, essa advertência da igreja de Laodiceia é uma disciplina. Deus fala, né? Que ele vai vomitar,
Porque ele fala, porque a igreja não está fazendo a vontade dele, né? Então ele está fazendo a vontade dela. A igreja que não faz a vontade de Deus está fazendo a vontade dela. Então muitas vezes ele manda, ele faz com que a gente passe pelas provas e na dor, é uma disciplina para a igreja. É uma disciplina. É disciplinando, mas é disciplina por amor da igreja. A igreja está dando uma advertência, né? O que ele quer, qual é o propósito da igreja que ele quer, qual é o objetivo que ele quer que a igreja atinja, né? Então é isso que Deus quer de nós, irmãos. Vamos entender o que Deus quer para cada um de nós, porque cada um temos uma missão. Cada um temos um dom que Deus colocou aqui. Então nós não ficamos parados, não, estacionados. Se você tiver que fazer o bem, você faça, né? Faça, não deixe de fazer. Faça, mesmo que a pessoa, não importa, faça. Faça o bem. Se você tiver que fazer uma missão, uma oração na casa de alguém, você vai e faz. Você não arruma pretexto. Pode estar doendo, pode estar brigando, pode estar com problema. Não deixe de fazer, vai e faça. É muito importante você não deixar de fazer a obra de Deus. Você tem que fazer sempre. E para mim também, né? Foi uma advertência, porque como eu acordei 3, eu falei, não vou pregar agora, né? Eu vou postar depois, né? E olha que eu tô sempre ali postando, né? Mas eu senti que foi para mim também e para todos nós, né? Nós temos que fazer as coisas de Deus com o coração, né? E não deixar para depois. Se ele acordou às 3, faz 3, tudo às 3, né? Então, não tem depois eu vou fazer, né? Que eu coloquei 4:30, não importa. Não quer isso, ele quer que eu vá lá e faça. Então, é muito importante servir para mim e essa palavra é para todos nós, né? Então, você tem que fazer as coisas para Deus com amor. Não adianta fazer as coisas por obrigação, né? Você tem que fazer as coisas por amor a Deus, né? Porque Deus, ele quer que nós se entregue a Ele, se arrependa, né? Então, nós temos uma igreja verdadeira, né? O tempo do Espírito Santo para que Deus possa viver, habitar, né? Ele fala que vai cear conosco, né? Vai vir entrar na nossa casa, ele vai bater na porta, ele vai entrar, ele vai cear, ele vai nos abençoar, ele vai cumprir as promessas das nossas vidas. Mas se nós somos uma igreja fervorante, uma igreja que se entrega, uma igreja que faz a vontade de Deus, não deixa Deus para depois, amém? Que Deus abençoe a todos, receba essa palavra no seu coração e faça sempre a vontade de Deus. Sempre. Não importa as circunstâncias, a dificuldade que você tenha passando. O que tiver de fazer, você vai e faz. Não deixa para depois, não, tá? Que Deus quer de cada um de nós, amém? Que Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada. Fique com Deus e a paz, Senhor Jesus.